Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Espero que vocês estejam bem. Eu, Ravnen, as crianças, nós estamos bem, felizes por mais uma vez estar aqui, tendo a oportunidade de louvar ao nosso Deus através desse momento de culto e ouvir a exposição da palavra do Senhor. Então eu quero agradecer as orações dos irmãos, nós chegamos bem graças ao nosso Deus e vamos cultuar a Ele neste momento. Tá? Eu quero fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos abençoe neste momento. Senhor, quero te agradecer por esta igreja, por esses irmãos que estão conectados neste momento, que o Senhor possa, em nome de Cristo, ajudá-los, ó Pai, a se concentrarem neste momento, Deus, para ouvir a Tua palavra, para que nós possamos entoar louvores a Ti. E pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa, no nome de Jesus, assim for a Tua vontade, ó Pai, nos restaurar a comunhão, Deus, física, que nós possamos logo estar no nosso templo, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, louvando numa só voz, cantando ao Senhor e servindo uns aos outros. Te pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero trazer uma palavra, está escrita no livro de 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 6 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 6 em diante, diz o seguinte: Por isso está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, glória ao nosso Deus que nos alcançou com essa rica misericórdia. Então, louvemos a Ele, sejamos gratos a Ele por tudo que Ele fez, né, trazendo salvação para nós e nos tornando povo, propriedade exclusiva dEle. Então, louvemos ao Senhor. Vou cantar a canção Te Agradeço. Conto com a sua ajuda aí na sua casa, com seus familiares, que você louve ao nosso Deus também neste momento. Feito por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço.
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu
Boa noite. Ao longo desses dias temos refletido acerca do tema como ser igreja em tempo de crise. Nessas oportunidades temos considerado uma série de problemas e de dificuldades que de algum modo têm afetado a igreja em nosso tempo. Especialmente no contexto em que nós nos encontramos, essas crises se tornam ainda mais agudas e mais evidentes e nós precisamos refletir acerca delas. O subtema de hoje é a crise da identidade. Com isso, nós queremos refletir acerca do modo como o cristianismo, ou de modo mais específico, a identidade cristã, tem sido renunciada, tem sido rejeitada em nosso tempo. Mas essa rejeição não se dá de uma forma aberta, não se dá de uma forma deliberada, como, por exemplo, nós encontramos nos movimentos do ateísmo ou neo-ateísmo contemporâneos. Na verdade, essa crise se apresenta de uma forma mais sutil, ela expressa a renúncia da identidade cristã de uma forma mais sutil. Ou seja, as pessoas de algum modo acatam o cristianismo, alguns elementos do cristianismo, mas elas rejeitam aqueles elementos mais essenciais, aqueles elementos mais importantes e fundamentais da fé cristã. É isso que nós queremos denominar de crise da identidade. Para isso, nós vamos refletir a partir de dois textos da Escritura. O primeiro deles em Lucas capítulo 9, versos 23 a 26, e o segundo, um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 18 a 25. Vamos então ler primeiramente o Evangelho de Lucas, o capítulo 23, aliás, o capítulo 9, versos 23, que diz o seguinte: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Já o texto de 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25 diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pois muito bem, eu queria que nós refletíssemos hoje à noite acerca daquilo que eu denomino como crise da identidade. Para isso, eu gostaria de começar refletindo um pouco acerca das características dessa crise, como é que essa crise se caracteriza no nosso tempo, e posteriormente, a partir desses dois textos, a partir dessas duas passagens que nós consideramos, eu queria destacar alguns elementos, alguns princípios que nós precisamos resgatar
como uma espécie de enfrentamento dessa crise. Pois muito bem, antes de tudo, a crise da identidade que evidencia o nosso tempo é marcada por aquilo que nós podemos denominar, intitular, de uma fé anônima. Por fé anônima, nós queremos dizer que as pessoas até acatam certos elementos da fé cristã, elas até abraçam o cristianismo de uma forma muito geral, de uma forma muito ampla, muito genérica, mas são simplesmente algumas noções, alguns elementos mais amplos que não lhes permite uma identidade mais próxima, que não lhes permite uma identidade mais específica, mais direta em relação ao cristianismo. Portanto, é um seguir a Cristo de uma forma distante, de uma forma que não expressa a real identidade cristã. É um seguir a Cristo que muitas vezes está preso a certas convenções sociais, a aquilo que é politicamente correto. Eu só vou seguir a Cristo até aqueles elementos que não vão me colocar em confronto com os padrões socialmente estabelecidos, com aquilo que é politicamente correto, com aquilo que não vai causar um mal-estar em relação às pessoas que vão estar me observando, que vão estar presenciando as minhas declarações, as minhas afirmações. Portanto, é uma fé completamente anônima. Uma fé que não busca, que não encontra uma identidade, uma intimidade, que não está baseada em uma proximidade no seguir a Cristo. Essa é a primeira evidência da crise da identidade que marca o nosso tempo. Uma segunda característica que eu queria destacar é que esta fé é uma fé facilitada. Então nós vivemos num período marcado por uma fé anônima, em que as pessoas não buscam uma identidade mais próxima, mais específica, mais direta em relação a Cristo e aos valores cristãos, mas é um período marcado por uma fé facilitada, uma fé adocicada, uma fé em que as pessoas estão, na verdade, buscando o Evangelho, buscando o cristianismo, simplesmente como uma alternativa, como uma proposta social, ou como uma alternativa que contém certos elementos que podem nortear uma ética, uma conduta ética diante de uma sociedade carente de valores. Certos elementos mais gerais da ética cristã, como, por exemplo, a caridade, o cuidado para com as pessoas, o assistencialismo, tudo isso daí demonstra uma certa busca em relação à fé, uma certa vivência da fé. Mas é claro que isso não expressa a verdadeira identidade cristã. O cristianismo é algo muito mais profundo do que essas convenções mais gerais, do que certos elementos mais facilitados, do que essa versão mais soft, mais facilitada, mais adocicada da fé. Infelizmente, o contexto em que nós vivemos, o contexto marcado pelo consumismo, pela busca do prazer, pela satisfação dos desejos, pelo imediatismo, pelo materialismo, essa versão mais light, essa versão mais dócil, essa versão mais fácil do cristianismo se apresenta como uma alternativa bastante viável para muitas pessoas. Mas existe uma terceira característica dessa crise que eu queria mencionar hoje à noite. Nós vimos que essa crise ela é marcada, antes de tudo, por uma fé anônima, ela é marcada por uma fé facilitada, mas ela é também marcada por uma fé
extraordinária, ou seja, uma fé carente de manifestações extraordinárias. A fé de muitas pessoas, o cristianismo que muitas pessoas vivem, é o cristianismo das sessões de milagres, dos encontros marcados para as atuações sobrenaturais. É a fé que é completamente dependente, que é completamente carente de manifestações extraordinárias. Eu não estou querendo dizer com isso que o extraordinário, que o milagre, que o sobrenatural sejam estranhos à fé, de modo nenhum. O problema é quando a nossa busca se torna simplesmente uma espécie de corrida alucinante, uma corrida desesperada para atuações ou para contemplar atuações extraordinárias, atuações sobrenaturais. E principalmente quando a nossa fé passa a depender exclusivamente dessas expressões, dessas manifestações. Isso muitas vezes está atrelado ao problema que nós consideramos anteriormente. Uma fé que precisa sempre de manifestações extraordinárias, das sessões, dos encontros, de milagres, é justamente aquilo que mais se adequa a uma fé facilitada, a um cristianismo facilitado, a um cristianismo sem exigências. Porque o milagre traz a proposta de resolver todos os problemas de uma forma fácil. Elimina os conflitos, elimina as dificuldades, elimina o sofrimento, elimina a tensão, elimina tudo que existe de carência de uma forma imediata. Mas existe uma quarta e última característica dessa crise da identidade que nós temos presenciado em nosso tempo. Nós já vimos que essa crise é marcada por uma fé anônima, essa crise é marcada por uma fé completamente facilitada, docilizada, que elimina a exigência do cristianismo, o caráter exigente do cristianismo. Essa fé, ela é uma fé baseada em manifestações extraordinárias, ela depende disso, mas essa fé é também uma fé carente de explicações racionais, é uma fé racionalizada. O nosso tempo é o tempo justamente em que as pessoas querem encontrar respostas para todos os conflitos, para todos os problemas, para todos os paradoxos, para todas as crises que elas enfrentam. E essas explicações precisam ser explicações muito bem construídas, muito bem arquitetadas, muito bem desenhadas. Elas precisam atender a todas as exigências da sabedoria humana, dos padrões da racionalidade humana. É isso que as pessoas estão em busca. É o tipo de fé que as pessoas estão buscando. Mas, infelizmente, essa busca revela ao mesmo tempo uma recusa, ou ela pode levar a uma recusa radical do cristianismo, da fé cristã, da verdadeira identidade cristã. Porque na falta dessas explicações, na falta desses elementos que justifiquem e que expliquem tudo o que está acontecendo, o que vai restar às pessoas será o desespero, será a incredulidade e, consequentemente, o abandono de Deus. Qual deve ser a nossa resposta enquanto cristãos diante dessa crise? Como nós devemos atuar diante disso?
Nós vimos que esse tempo é marcado, antes de tudo, por uma fé anônima. Como cristão, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? A primeira atitude que eu devo tomar, que nós devemos tomar enquanto cristãos. Eu devo restaurar a proximidade do discipulado cristão. Eu devo considerar que seguir a Cristo é algo que requer uma identificação profunda com Cristo. Eu não posso seguir a Cristo de longe. Seguir a Cristo é, de certo modo, ser visto como participante da vida, dos valores e dos princípios do cristianismo. E ser visto pelas pessoas. Não dá para ser visto como um discípulo de Cristo, não dá para se identificar com Cristo se eu estou seguindo a Cristo de longe, se eu estou adotando um cristianismo geral, que eu sigo simplesmente algumas noções mais confortáveis, que não me confrontam com os padrões socialmente estabelecidos, que não vão causar um mal-estar, muitas vezes, com as expectativas das pessoas. Aquele cristianismo, de certo modo, anônimo. Aquele cristianismo geral, onde eu simplesmente sigo alguns princípios do cristianismo, mas eu não encontro uma identidade próxima, uma identidade autêntica com os valores do cristianismo. Como discípulo de Cristo, eu preciso tomar essa atitude. Eu preciso restaurar a proximidade do discipulado. Seguir a Cristo é estar próximo de Cristo. Não dá para seguir a Cristo de longe. Não dá para escolher uma paródia, uma imitação mal feita do cristianismo, seguir isso daí e se considerar um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque isso é uma forma clara de negar a identidade cristã. Nós vimos que o nosso tempo é também marcado por uma fé facilitada. Qual deve ser a minha postura enquanto cristão diante desta situação? Eu devo resgatar o caráter exigente do discipulado. Eu devo reconhecer que seguir a Cristo é, na expressão usada pelo próprio Cristo e depois reforçada pelo apóstolo, é tomar a cruz. É renunciar. É crucificar diariamente a nossa vontade egoísta, a nossa vontade entorpecida pelo pecado, pela busca desenfreada pelo prazer, pela satisfação dos nossos desejos, é renunciar, sacrificar a nossa vontade. Seguir a Cristo é reconhecer o caráter exigente do cristianismo. Não é escolher uma versão light, uma versão facilitada, uma versão adocicada do cristianismo e achar que isso é o cristianismo. Um cristianismo que não confronta, um cristianismo que não exige, um cristianismo que não prega a renúncia a muitos dos nossos ideais, sobretudo os nossos ideais egoístas. Isso não é seguir a Cristo. Nós vimos que o nosso tempo é também marcado por uma fé extraordinária, ou seja, uma fé totalmente carente de manifestações extraordinárias, de milagres, de curas, de manifestações sobrenaturais. Eu sei que nesse contexto em que nós estamos vivendo, essa pergunta se torna ainda mais imediata para muitas pessoas. Por que Deus simplesmente não faz um grande milagre? Por que Ele não opera um grande milagre e de uma vez por todas acaba com o coronavírus? Acaba com essa pandemia, porque Ele simplesmente não opera um milagre. Diante das preces, das orações de fiéis ao redor do mundo que têm orado e têm pedido a cura, a libertação,
o fim dessa situação caótica? Por que Deus simplesmente não facilita as coisas e resolve isso com um milagre? Como cristãos, nós precisamos crer em Deus, não nos milagres. Infelizmente, muitas pessoas creem em milagres. Elas estão buscando milagres. Sessões de milagres, de cura, de libertação, de opressão, de manifestações sobrenaturais, mas elas não creem verdadeiramente em Deus. E a prova disso é que em situações como a que nós nos encontramos, o que resta a essas pessoas muitas vezes é o desespero, é a angústia. Porque elas não estão mais percebendo as manifestações extraordinárias, as sessões de milagres, os encontros para manifestações sobrenaturais parece que estão escassas, não estão ocorrendo com frequência. E aí resta a essas pessoas o desespero, a angústia, a ansiedade e, por fim, a própria renúncia, o próprio abandono da fé. Numa crise de identidade, onde as pessoas dependem de uma fé extraordinária. Como cristão, você precisa crer em Deus e não nos milagres. Se Ele quiser operar um milagre, Ele operará. Isso faz parte da sua soberana vontade, da sua soberana e livre vontade. Mas se Ele não quiser, nós não podemos deixar de crer em Deus por conta disso. Porque se nós assim o fizermos, nós estaremos cedendo a essa crise da identidade. Nós estaremos renunciando à crença em Deus. E ao invés disso, estaremos depositando a nossa crença em um milagre, em uma atuação sobrenatural. Deus pode realizar milagres, mas se Ele não quiser realizá-los, nós continuaremos a crer no Seu nome. Nós continuaremos a crer na Sua soberania, no Seu poder e, sobretudo, no Seu amor. No contexto em que nós vivemos, marcado pela fé racionalizada, como é que eu devo me portar enquanto cristão? Eu sei que a pergunta e muitas vezes a expectativa, por que Deus não age? Por que Deus não atende tantos cristãos morrendo ao redor do mundo? Servos e servas de Deus, tão fiéis, e que têm orado pedindo pela cura, pedindo pela libertação, e Deus simplesmente não tem atendido dessa forma, ou da forma que as pessoas esperavam. Se nós buscarmos explicações em uma fé racionalizada, a verdade é que nós não vamos encontrar explicações satisfatórias. Então, como cristão, como seguidor de Cristo, eu devo procurar conciliar a minha fé com certas situações inexplicáveis, com certas situações que os esquemas, que os modelos, que as respostas da sabedoria humana não vão conseguir me explicar, não vão conseguir me responder. Portanto, nesse contexto marcado pela crise da identidade, essa crise da identidade que nos traz como expressão uma fé cada vez mais racionalizada, eu devo aceitar os elementos inexplicáveis e procurar conciliar estes elementos à minha fé. Por que Deus não age de determinada maneira? Por que Deus permite que passemos por certas situações? Por que Deus permite que o sofrimento, de certa forma, se alastre? Não podemos, enquanto cristãos, cedermos a essa crise da identidade. Muitas vezes as pessoas estão em busca de certas respostas para certas questões mais urgentes,
mas no final das contas elas não estão buscando realmente a fé. É interessante que os dois termos empregados pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, no texto que nós consideramos, essas palavras demonstram exatamente essa condição tensa, essa condição muitas vezes inexplicável da fé diante dos padrões, diante das expectativas da sabedoria humana. O termo loucura e também o termo escândalo demonstram justamente esse elemento, essa condição paralisante, essa condição em que a razão não é mais capaz de explicar certas condições, certos conflitos, certos mistérios. Mas eu devo manter a minha fé mesmo diante dessas condições. Não estamos defendendo aqui a fé como algo completamente irracional, não estamos defendendo aqui que o cristão deve buscar a irracionalidade, se esconder na irracionalidade, não é isso. Mas ele deve reconhecer que uma fé autêntica, que uma fé robusta, que uma fé madura, não pode ser dependente das explicações, dos esquemas, da sabedoria e do conhecimento humanos. Como cristãos, nós não podemos ceder, melhor dizendo, à crise da identidade. Vivemos em um período, como nós acabamos de considerar, marcado por uma fé anônima. Cada vez mais as pessoas se escondem da verdadeira essência, do verdadeiro sentido do cristianismo. Cultivam uma fé anônima, um discipulado distante e não se identificam realmente com Cristo. Nesse contexto, nós precisamos reafirmar a proximidade do discipulado. Nesse contexto de uma fé facilitada, eu devo resgatar, eu devo enfatizar o caráter exigente do cristianismo. O cristianismo não é uma brincadeira, não é uma alternativa, não é algo que nós buscamos para satisfazer um desejo de fim de semana ou algo semelhante, mas é algo sério e algo exigente. No contexto de uma fé extraordinária ou dependente do extraordinário, eu devo reafirmar a minha fé em Deus, independentemente se Ele nos apresenta ou se Ele desejar nos apresentar milagres, demonstrações extraordinárias, eu devo manter a minha fé em Deus. No contexto de uma fé racionalizada, no contexto de uma fé que quer encontrar os esquemas, quer encontrar respostas para todos os conflitos, eu devo reconhecer que haverão sempre elementos inexplicáveis, misteriosos, e que eu precisarei, enquanto cristão, enquanto seguidor e seguidora de Cristo, conciliar com a minha fé. Do contrário, se eu depender dessas expectativas racionais sempre, eu chegarei à incredulidade e, consequentemente, ao abandono de Deus. Que Deus nos proteja diante desse contexto e que nos ajude a conservarmos a verdadeira identidade cristã. Vamos orar nesse momento pedindo para que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes, que possamos conservar diariamente a identidade de Cristo em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos porque podemos, ó Pai, carregar as Tuas marcas, podemos expressar a Tua identidade, a identidade de Cristo em nossas vidas. Sabemos que vivemos em um período marcado pelo anonimato, pela facilitação da fé, pela dependência cada vez mais gritante do extraordinário como fundamento para a nossa crença em Deus. E também, ó Pai,
cada vez mais nos apresentamos, as pessoas se apresentam de uma forma mais dependente de explicações racionais para manterem a sua fé. Ajuda-nos a enfrentarmos esta situação. Ajuda-nos a mantermos a identidade cristã, a reconhecermos a necessidade de um discipulado cada vez mais próximo de ti, de um discipulado que reconhece as exigências da fé, as exigências de seguir a Cristo. Ajuda-nos a crermos em ti e não em milagres, e não em manifestações de milagres. E ajuda-nos, ó Pai, a conciliarmos a nossa fé com o contexto inexplicável com o qual nos deparamos todos os dias. Nos ajuda, nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito
vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti.